Olá, eu sou a professora Roberta Michele Ponte Alves. Desejo que sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da atividade integradora da disciplina Gestão Estratégica de Custos. Este podcast visa contribuir com o aprendizado dos discentes, facilitando o desenvolvimento da atividade integradora. A atividade integradora consta de 3 questões. A primeira aborda sobre a terminologia e classificação dos gastos. A segunda questão trata da apuração do lucro por meio de sistemas de custeios, custeio por absorção e o custeio variável. A terceira questão trata da formação de preço. Então vamos lá. Inicialmente, vamos recapitular algumas terminologias utilizadas na contabilidade de custo e sua classificação. Temos dentre elas gastos, custos e despesa. Gastos corresponde a desembolso, sacrifício financeiro representado por entrega ou promessa de entrega de ativos, normalmente dinheiro. Como exemplo, gasto com mão de obra, matéria-prima, honorários da diretoria, compra de estoque, compra de imobilizado, etc. Lembramos que os gastos, eles podem ainda sofrer a classificação como custos ou despesas. Custos define-se como um gasto que foi utilizado diretamente ou indiretamente na produção de outros bens ou serviços. Veja o exemplo de uma pizzaria. Em uma pizzaria, temos farinha, tomate, frango e bacon. Esses foram gastos realizados na compra e depois ativados como estoques de matéria-prima. Quando o pizzaiolo decide juntar cada um seguindo a receita, eles deixam de ser ativos, estoques, e se tornam custo da pizzaria, custo de produção. Ou seja, eles agora estão sendo utilizados diretamente na produção de um outro produto, a pizza. Despesas é um bem ou serviço consumido diretamente na obtenção de receitas. A principal diferença entre custo e despesa é que a despesa não é utilizada no processo produtivo de transformar um bem ou serviço em outro bem ou serviço. Veja o exemplo. Comissão de vendas paga ao vendedor de pizza. Vamos explicar melhor. Sem o vendedor da pizza, a pizzaria não ofere receitas. O vendedor não possui participação alguma no processo de transformar farinha, tomate, ovo, frango e bacon em pizza. Então, sua comissão não é custo, e sim despesa. Diferente do pizzaiolo, cujo salário é um custo, já que é ele quem pega todos os ingredientes, mistura, corta, põe nas quantidades corretas para que o cliente possa ter sua pizza. Custos e despesas podem ser classificados como fixos, variáveis, diretos e indiretos. Os custos diretos são todos aqueles que estão relacionados aos produtos e serviços vendidos pela empresa, ou seja, que têm impacto no valor final calculado para a comercialização. Eles são fáceis de identificar e de acompanhar, pois incluem itens como matéria-prima utilizada e mão de obra contratada para que o negócio funcione. Já os custos indiretos não estão necessariamente conectados ao propósito final da empresa. Nem por isso, no entanto, são menos importantes para que eles funcionem. É o caso dos serviços de água, luz, internet, limpeza, segurança, entre outros. Em geral, é mais difícil atribuir o valor do custo indireto para cada unidade produzida na companhia. Assim, é comum que seja agregado o conceito de rateio, que determina uma quantia aproximada como base de cálculo. A definição de custos fixos tem a ver com a frequência com que eles aparecem. No caso, ocorre mensalmente. Sempre estão presentes e não variam com a produção. Entram nesta categoria custos como aluguel e salário dos funcionários, por exemplo, assim como impostos cobrados de maneira periódica. Os custos variáveis, por outro lado, são aqueles que sofrem alterações em curto prazo. A própria matéria-prima é um exemplo, já que a quantidade adquirida muda de acordo com a produção proposta e as vendas realizadas. Vamos agora entender a formação do resultado. Sabemos que o resultado, lucro ou prejuízo, é apurado por meio da DRE, demonstração do resultado do exercício. De forma simples, sabe-se que a partir da receita
menos custos, menos despesas, se chega ao resultado final. Os valores dos custos na DRE podem se apresentar diferente conforme a escolha de apropriação. A apropriação dos custos aos seus portadores finais pode se dar de duas formas. Uma, alocação integral dos custos do ciclo operacional interno, a qual denominamos de custeios por absorção, ou apropriação somente dos custos variáveis, o qual nomeia-se de custeio variável. Para calcularmos o preço de um determinado produto, é preciso entender o make-up, que consiste em um índice que tem por objetivo estipular a precificação de determinado produto ou serviço. Ele basicamente representa a diferença de custo entre o preço de venda e o preço de custo de um produto ou mercadoria. Para fazer o cálculo do make-up, é preciso conhecer os elementos representados na fórmula e entender como fazer esta conta. Dentre os elementos nós temos despesas fixas, despesas variáveis e margem de lucro. A sua fórmula é 100 dividido por 100 menos o somatório das despesas fixas, despesas variáveis mais a margem de lucro. Observa-se que o número 100 da fórmula representa o preço unitário da venda em porcentagem. Logo, após chegar ao resultado dessa equação, é necessário multiplicar o valor do make-up pelo custo de produção. Dessa maneira, é possível obter o preço final do produto. Bom estudo e até breve.